Boa noite. Boa noite. Está no ar mais um Catequese com os Apologistas, aqui diretamente da paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aqui no Vergel do Lago, Maceió, Alagoas. O microfone do Lucas. Eu sou Lucas Gabriel. E eu sou Eudes Inácio. E hoje temos a presença aqui ilustre, cooperando conosco, dele, sempre aqui o apologista. Helder, participando mais uma vez, graças a Deus. Boa noite a todos os ouvintes. E é uma alegria muito grande, enquanto participamos do programa, na nossa paróquia, acontece a Santa Missa. Então é debaixo da graça do Senhor que participamos mais uma vez com muita alegria do programa. E essa noite nós vamos fazer a segunda parte do Seitas. Depois do sucesso da semana passada, vamos continuar essa semana com Seitas parte 2. Olha, não estranhe se você escutar barulhos de criança aqui na sala. Porque eu disse tá com a esposa ausente, né, em casa, na faculdade. Aí ele trouxe o Petrus e o Io. Aí estão aqui os dois, o Petrus é meio adoentado, nós vamos rezar a Ave Maria. Essa Ave Maria que nós vamos rezar por ele. Então, vamos começar com a Ave Maria, Aldir? Vamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Minha gente, olha, o tema de hoje é um tema que nós aqui em Maceió, nós nordestinos chamamos de cabuloso. É um tema cabuloso, né? Hoje a gente vai falar de maçonaria, a gente vai falar de espiritismo, do candomblé e de outros tantos de seitas, dos mormons, que a gente não conseguiu falar semana passada. Então, rapidinho, para o pessoal que não escutou e ficou meio chateado, a gente vai só recapitular o que a gente falou semana passada. Semana passada a gente já falou dos testemunhos de Jeová. Aliás, testemunho de sei lá quem, né? Que, como diria o meu irmãozinho Helder, eu vou pedir para ele explicar só o que é o nome Jeová. Se o nome Jeová existe. Rapidinho, Helder. O que significa Jeová? Bom, semana passada nós pegamos o tema, porque foi feita a pergunta. E o nome Jeová, ele é um nome que, assim, tecnicamente não existe. Porque é uma mistura que foi feita, né, pega o nome Adonai, a parte das vogais do nome Adonai, colocado entre as consoantes do nome do Senhor, né, e foi feita uma mescla. E isso há muito tempo, coisa antiga. E a seita dos Testemunhas de Jeová adquiriu esse nome. Esse nome já vinha se arrastando e eles é o que se destacam. As correntes protestantes também usam, né? Eu não sei, né, de fato, cabalmente, se na tradução de Almeida, a tradução evangélica, Almeida era português, católico, de família católica, e Almeida traduziu a escritura, né, a Bíblia protestante para o português de Portugal. Eu não sei se na tradução de Almeida tem o termo Jeová. Aqui me escapa a informação. Mas é um nome que não é bíblico. O nome de Deus, né, como foi meditado na semana passada, graças a Deus a pronúncia se perdeu, né? A Bíblia católica coloca Javé, o nome do Senhor. E como foi lembrado na própria liturgia, é um nome que não se deve ser pronunciado. Pronunciamos às vezes para explicar, mas tecnicamente na liturgia não se diz o nome de Deus. Eu peço a você que não saia da nossa Rádio Misericórdia neste dia de hoje. Você vai tirar muitas dúvidas. Muitas dúvidas você vai tirar hoje sobre as seitas, como tentar rebater o que uma pessoa dessa chega na sua porta falando. E para começar a situação, eu vou falar de uma coisa que aqui no Brasil é muito, muito forte, que é desse bendito sincretismo religioso entre a Igreja Católica e o Espiritismo, a Igreja Católica e o Candomblé. Coisa que não existe.
na verdade, mas que todo protestante tem a dizer: todo católico é espírita, todo católico é do candomblé. Então, meu amigo, se você sabe tanto da Igreja Católica, por que você não é católico? O negócio é isso, vamos começar. E o Kelvin não tá nem aqui. Olha, você vai ter ouvido o gritinho do Petrus. Olha, o Kelvin não tá nem aqui para colocar o suspense. Mas a gente vai começar assim mesmo. Elder ou Eudes, tanto faz. O que é o Espiritismo? De onde vem o Espiritismo? O Espiritismo vem da ideia que não é de Allan Kardec. Allan Kardec sistematizou as ideias, né? Na verdade, que já vinha se flutuando com ideias. Então, ele, através do charlatanismo, né? Dizendo que ouvia vozes, tudo começou com o charlatanismo, né? Uma família na França que fazia uma brincadeira que depois virou um grande charlatanismo. Então Allan Kardec pegou um biguzinho nisso aí e sistematizou em uma doutrina. Por que alguns que dizem que são espíritas aceitam facilmente entrar na Igreja Católica? Porque eles ensinam como se eles não fossem uma religião, mas uma ciência. Então, por ser uma ciência, eles poderiam participar de qualquer religião, né? E o que eles estão enganados, claro, né? A seita espírita é perniciosa, maligna, traiçoeira. Ela tenta dizer para você uma coisa como se, não tem problema, você é cristão católico, mas pode ser espírita. Na verdade, não dá para ser as duas coisas. É impossível. Você termina se contrapondo. Ou você crê no ressuscitado, ou você crê no reencarnado. Ou você crê no perdão dos pecados, ou você crê na extirpação parcial, passo a passo, dos seus pecados, você por você mesmo. Então, não dá para ser espírita, kardecista e católico. Quanto ao candomblé, né? Outra coisa, como esta religião de matriz africana foi trazida para cá através dos escravos, né, da África, o que aconteceu? Como eles não tinham liberdade de culto e os dominadores eram, na sua maioria, católicos, então eles começaram a fazer um sincretismo, ou seja, sim, de mesmo, cretos, de credo, tá? Então eles começaram a professar tipo o mesmo credo, mas sem ser. Então eles transferiram as suas divindades para as imagens católicas. Daí São Jorge, Santa Bárbara e outros, São Jerônimo, Santa Luzia. Então, os africanos olhavam para São Jorge, reverenciavam, mas não reverenciavam o santo da Capadócia, mas sim a sua manifestação lá na África. Então, isso aconteceu aqui no Brasil e ainda persiste, mas temos fé que em breve, muito em breve, nós poderemos ter o total esclarecimento. Para eles, que eles creiam e não precisam mais fazer sincretismo de nada, cultuem as suas manifestações do jeito que gostam, e nós cremos em Deus e temos a simpatia pelos nossos amigos e irmãos santos, né? Então, que eles fiquem lá e nós cá. Agora, quando um protestante entra nesse meio com a sua sabedoria suprema, nós que somos católicos, tem que colocar ele no lugar. Eu digo, olha, vocês são 1000 vezes pior que os kardecistas, porque vocês dizem, saíram do meio de nós e agora cospem em nós. Vocês falam mal dos chamados macumbeiros, né? Com sincretismo e tudo, e suas manifestações, mas quem tem o desprazer de estar de frente para uma Assembleia de Deus, bem pentecostalzinha, sabe aquele negócio bem podzinho? Vai lá ver, povo de branco rodando e dizendo que está manifestado. Bem, eu me lembro um tempo que eu era muito pequeno, eu andava em Xangô, né? Para pegar Cosme e Damião. Eu me lembro, o que eu vi no Xangô quando eu era pequeno, eu vejo hoje em dia nas denominações protestantes pentecostais.
gente de branco, rodando, entrando em transe, falando com línguas estranhas. E o pior, eles dizem que são o próprio diabo. Aí depois diz, não, aqui é a igreja de Deus. Eu disse, não sei como isso, viu? Então, protestante, você deveria se converter também. Mais que os kardecistas e mais que os candomblistas. Eu gostaria de mandar um abraço para Amadeu Pereira. Esse cara é um cara muito inteligente, um apologista que está nos assistindo, Helder Iodes, de Portugal. E um abraço para você, meu amigo, meu irmão de fé. Um abraço para Luan Cabral, que sempre está aqui nos auxiliando. Douglas Manuel, Bruno Albuquerque, o Wilton Vieira, da comunidade aqui da Virgem dos Pobres, meu grande amigo apologista também. Deus abençoe, meu amigo. Viu? Te amo muito. Douglas Manuel, fala aí, Eudes. Douglas está de parabéns, viu? O texto, quem não viu ainda no Facebook ou no blog do Douglas Manuel, dê uma acessadazinha lá. Ele fala sobre Cristo, caminho, verdade e vida. É um texto bem organizado, bem sistematizado, e que qualquer pessoa que goste de entender mais somente pela Bíblia vai ter um bom texto lá, viu? Tem um link dos apologistas, viu? Quem quiser, viu? Apologistas, defensores da sã doutrina católica. Um alô para Carlos Wilker, o maior divulgador do catequese com os apologistas que já saiu. Cadê as palmas? O Kelvin não está aqui. Eu ia dar um salve de palmas para você, Carlos. Muito obrigado pela sua cooperação com a evangelização católica no Brasil. Vamos continuar aqui. O nosso programa é muito assim, é muito extrovertido. Um abraço para Sara, a filha do Helder, que está aqui pedindo um abraço também. Vamos continuar aqui o nosso programa Catequese com os Apologistas. Olha, o Wilton está me dizendo aqui, eu disse, que os próprios ubandistas estão fazendo uma espécie de manifesto. A caridade espírita. Como é que funciona esse negócio? E mais, Chico Xavier era quem demonstrava assim? Bom, a pessoa, a moral, né, de Chico Xavier, eu desconheço de forma profunda, né? Chico Xavier, ele disseminou a doutrina espírita e o pessoal associou muito a questão de caridade com a doutrina. Então, o espírita, ele tem essa capacidade de querer fazer o bem. Por quê? Porque a doutrina diz que o modo de purificação do karma é através da bondade. É uma luta entre o bem e o mal. Só que aqui tem que distinguir uma coisa. A caridade espírita não tem nada a ver com a caridade cristã. Isso é a mesma coisa. Por exemplo, a caridade espírita, ela está de forma idêntica a um assistencialismo, como o próprio assistencialismo do serviço social. Então, um assistente social que trabalha bem, ele vai fazer um trabalho caritativo de assistência aos pobres, e nem por isso, nessa assistência aos pobres, há méritos para o reino de Deus. O mérito da caridade para o reino de Deus tem como fundamento obra mesmo em Cristo Jesus. É preciso que a caridade seja por amor a Jesus Cristo. Basicamente, é por isso que tem o mérito na caridade. Então, só que o kardecista, o espírita, e falar kardecista e espírita é sinônimo, porque os espíritas aqui do Brasil são kardecistas, a linha é kardecista. Então, fazer um trabalho de uma grande sopa no carro para os pobres da noite é uma boa obra, mas não é obras em Cristo Jesus. Não é a caridade cristã. Não há um mérito para o reino de Deus. É uma assistência filantrópica. É uma assistência filantrópica, é muito diferente. Uma assistência filantrópica para uma obra de caridade por amor a Cristo, onde há fruto para o reino de Deus, é quando é Cristo o fundamento. Aqui é a diferença. Então, Chico Xavier, ele disseminou a doutrina espírita, dizia que recebia, era um médium, ele dizia, a doutrina diz que ele é médium, recebia os espíritos, e isso é mentira.
Aqui vamos botar um M bem grande de mentira. Por quê? Porque isso é impossível acontecer. Uma pessoa morreu, porque é o seguinte, a doutrina espírita diz assim, que o que interessa é a alma, não é o corpo. A alma está presa no corpo, né? E para se purificar, ela precisa sempre progredir. Sempre progredir. Então, para eles, a alma está presa. E quando é que se desprende? Né? Nas sucessivas reencarnações, vai se purificando, até chegar um momento, como eles dizem que Jesus era uma alma iluminada que não precisou mais se reencarnar. Então, Chico Xavier dizia que recebia espíritos. É impossível uma pessoa morta, o espírito humano voltar a esse mundo e principalmente entrar no corpo daqui, vivo, para ser como um mediador, transmitir mensagem, dizer abobrinhas, essas coisas todas. Não, isso é impossível. Uma vez a pessoa morta, a pessoa vai para a eternidade. E o juízo só há dois caminhos, como diz o Salmo 1. Ou o caminho dos sábios, dos justos, ou o caminho dos ímpios. Ou a pessoa quando morre vai para o céu ou vai para o inferno. Não existe outro caminho. Não existe outra situação. Então, e a pessoa é incapaz de ter força, como nós não temos contato com o além também não tem contato conosco. Uma pessoa não tem capacidade de força para entrar, voltar, ficar uma alma penada, vagando debaixo da laranjeira, né? Fazendo debaixo da perna, puxando o pé do povo debaixo da cama, entrando no médium. Isso é impossível. É impossível. Então, ou seja, se a doutrina é uma mentira, então aquele que dissemina a doutrina também está errado. Claro, eles acreditam, é liberdade deles, pode acreditar em Saci, tem gente que acredita em Saci, mula sem cabeça, né? Acredita na Xuxa, acredita em todo canto. Então, pode acreditar no que quiser. Mas aqui é a questão seguinte, a doutrina católica, que é a verdade, a igreja diz logo, o destino da alma humana é a eternidade diante de Deus quando morre, seja quem for. Agora, a pessoa, né, de fazer o bem, por que essa visão toda? Porque fazia o bem. Muita gente faz o bem e pode ser ateu. Aqui não se trata de fazer o bem. Tem ateus que são mais generosos com pessoas pobres do que cristãos. Aqui não estamos falando da moral, da atitude, da bondade do coração humano. Aqui a gente está falando de doutrina, né? A questão doutrinal. Estão falando aqui o purgatório, mas o purgatório, ele em si, a pessoa já está salva, né? Por isso que você redimiu assim, o céu e o inferno. É o caminho só são dois, céu e inferno. Só que o purgatório, a pessoa já está salva. Só que vai precisar de um remendo. Um remendo, entre aspas. A gente não vai entrar no tema do purgatório, a gente pode até depois, né, colocar, mas o purgatório, a pessoa já está salva. Pronto lá. Então, nós temos aqui algumas perguntas sobre o espiritismo que vieram dos nossos amigos de outros estados, né? Vamos ler aqui primeiro uma mensagenzinha de um amigo, que ele está aqui anônimo, você não disse seu nome, rapaz. Manda um abraço para mim, eu sou um apologista de 15 anos. Parabéns, um abraço para você, apologista. Olha que eu fico muito emocionado com o negócio disso, porque saber que nosso trabalho está sendo reconhecido desse jeito. Mas vamos continuar. Glórias a ti, Senhor. Glória a nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar aqui. Gilmar Macedo, um abraço para você, Gilmar. Ele diz assim, a minha dúvida, Eudes, é com relação à psicografia. Aquela paradinha que o Chico botava a mão no olho e saía escrevendo para tudo que era lado. E aí? Olha, manifestações parapsicológicas são possíveis. O livro de Padre Quevedo, né? O livro que fala sobre parapsicologia, pode dar um bom subsídio para você, viu, meu irmão? Para você ler aquele livro, procure nas livrarias católicas, inclusive, você pode achar livro de parapsicologia. Essa psicografia, até o próprio nome está meio confuso, repare. Psico quer dizer psique, que para o Ocidente ficou como a parte inteligível e para uma parte do Oriente ficou como a alma. E grafia, ou a escrita do que você pensa ou a escrita da sua alma. Portanto,
não existe. Refute totalmente essa ideia de que alguém está escrevendo algo que alguém que morreu está mandando. Gente, qualquer pessoa, se usar a lógica, não é nem sequer cristão. E ainda mais há que se diga espírita. A psicografia consiste em um delírio, uma manifestação, né? Uma manifestação que aquele pode ter ou não um poder parapsicológico em transmitir aquilo que a pessoa tem desejo. E claro, o que tem de charlatão, entre eles o Chico Xavier, né? Quem vasculhar a internet vai ver que Chiquinho começou com charlatanismozinho, viu? Não pense que o homem bonzão que o pessoal fala, é ilusão, viu? Ilusão, ele começou com charlatanismo. Eu gostaria que você que está aí em casa pesquisar só no Google, depois do apologista, ou até durante ouvindo, o nome assim, ó, Otília Diogo e Chico Xavier. Essa mulher, ela se juntou com Chico para fazer umas materializações espíritas. E ela diz que ela era uma farsante. Ela se botou um lençol branco na cabeça, e saiu dizendo que era fantasma. E o Chico lá do lado, abraçado com o fantasma, abraçado. Eita, dupla boa. E um cabo embaixo, soltando uns panos pela boca, dizendo que era ectoplasma. E que diabo é ectoplasma, meu Deus? Ectoplasma, repare só. Plasma vem justamente da consistência daquilo que tem vida. Consistência daquilo que tem vida, né? O plasma, né? E o ectoplasma, né? Vem justamente, seria, nessa ideia desses charlatães aí, aquilo que eles colocam do espírito para fora, né? O que está colocando para fora, né? Do espírito para fora. Isso é charlatanismo também, né? Poderia até imitar padre, isto não existe. Padre Quevedo diria assim, isto não existe. Pois é, isso não existe, né? A psicografia, as manifestações parapsicológicas existem, né? Pessoas que chegam na casa, que tem incêndio, já foi comprovado pela parapsicologia que existe pessoas que têm essa capacidade de fazer isso. Agora, foi algum espírito? Não, gente. Ou você é cristão, ou você é um ateu chamado espírita. Cristo diz o que em Lucas sobre Lázaro, o pobre que tinha um nome, e o rico que não tinha nome. Que quando o rico pede, diz Senhor, pede a Abraão, pai, peça para que Lázaro vá lá. E Abraão diz o quê? Não tem condição. Há um grande abismo entre. E a segunda coisa, quando ele persiste, o que é que Abraão diz? Eles têm lá os profetas. Ou seja, fala-se de Deus quem está vivo. E outra coisa, gente, acreditar em Chico Xavier. Eu tenho simpatia por ele porque ele é uma pessoa boa. Pelo amor de Deus. Cristão, abra o olho. Vocês acham que no século XXI o capeta vai vestir uma roupa vermelha com 2 chifres e um rabo de seta? Para você seguir ele e se enganar com ele? Não. Ele vai enganar parecendo bom. Ele vai enganar parecendo aquilo que você quer ver e que você julga legal. O importante para o Satanás do século XXI é desvirtuar e desmoralizar os cristãos. Não se iludam pensando que ele vem como se fosse uma máquina mortífera, um dragão cuspindo fogo. Isso não existe. Isso é ficção. Ele vem mortal, piorado, porque ele coloca no meu e no seu coração que tudo é relativo, que tudo não passa de que Deus é bom, Deus perdoa tudo, de que o demônio não existe. Isso é que o diabo quer vender pra gente, que ele não existe. E que essas denominações, essas seitas, vêm justamente passar isso. Não, você é o quê? Eu sou isso, eu congrego em tal canto. Não, mas o que importa é que Deus é um só. Bem, se Cristo não queria uma religião, não a teria criado. Religião, da palavra religare, religar o homem a Deus. Não nos iludamos com esses homenzinhos e mulherzinhas que fazem caridade em nome de si mesmos. Porque os espíritas fazem caridade, por quê? Para não reencarnar em algo pior, viu? Eles não fazem porque vem o outro Cristo.
Só quem faz isso é o cristão e tem o dever de fazê-lo. Viu? O cristão que faz caridade por fazer, erra. Alimentar, uma vez eu conversando com algumas pessoas sobre a questão da caridade, eu disse, e afirmo agora para vocês, dar comida a um pobre e não dar a ele o Cristo é a mesma coisa de pegar um cativo, um preso, e mantê-lo preso, mas alimentado. Dar ao homem que tem fome, à mulher que tem fome, um pedaço de pão, e não falar de Jesus Cristo, que é o verdadeiro Senhor da vida, o ressuscitado, o vivente, o que salvará e salva nossas almas, a nossa vida, nós somos medíocres, piorados, porque somos preguiçosos. Então, sempre que oferecermos o pão do corpo, ofereçamos o pão da alma, que é Jesus Cristo. Eu quero dar um oizinho. Diz oi, eu. Oi. Pronto. Oi, senhores apologistas. O Io é filho do Eudes, é um mini apologista, vamos dizer assim. Com 8 anos, né? Com 8 anos de idade, diga aí. Agora, vamos dizer aqui outra perguntinha que estão fazendo no Apologistas, defensores da sã doutrina católica. Agora vamos de Helder Ventura. É muito interessante falar de espiritismo e as perguntas são sempre as mesmas. A Gabriela Cristina Fogarça, um abraço para você. Ela diz assim: a minha maior dúvida é com a relação à reencarnação. Como é que fica isso, Helder Ventura? Reencarnação. Bom, reencarnação é assim. Eles imaginam, porque é o seguinte, a doutrina kardecista é algo recente, historicamente falando. A doutrina de reencarnação, ela já é muito antiga, muito anterior ao cristianismo. Religiões orientais antigas acreditavam na reencarnação, né? Então, eles acreditavam o quê? Porque, veja, o Allan Kardec, quando pegou o livro e escreveu, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não defende a doutrina que a pessoa reencarna em animal, em planta. Então, seres assim, Kardec não aceita. Aceita que a pessoa reencarna de ser humano para ser humano. Já as religiões antigas acreditavam que se reencarnava em animais, em plantas, em seres inferiores ao ser humano, né? Então havia se a pessoa não vivesse de forma coerente com o que eles acreditavam, então haveria uma regressão, né? Então, o que é a reencarnação? Você, ao morrer, para eles, porque veja, a reencarnação não existe não, viu? Só vou explicar porque como é que eles pensam. Então você morre, né? E a sua alma retorna como que você nascesse de novo, retorna em um outro corpo. É você, mas em outro corpo. Por quê? Porque a alma é que interessa, o corpo não interessa. Então, você vai ter vários corpos, mas é você. E aí, o que é que difere de você anteriormente ou hoje? É o que você vai fazer. Se você quer reencarnar numa pessoa de prestígio, uma pessoa rica, então faça muita coisa boa aqui, porque ao morrer, quando voltar, volta bem-sucedido. Se não fizer nada de bom, aí vai regredindo, vai nascer num pobre. Então veja, aqui a concepção é muito errada. Para eles, uma pessoa mendiga, um pobre, está pagando pelos pecados, pelos erros. E é curioso porque o Evangelho já desmente isso. Quando o cego, diante de Cristo, os apóstolos perguntaram: Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou foi os seus pais? Veja, o judeu na época, né, principalmente os judeus, não tem ideia do que é reencarnação. Aqui é uma questão de doutrina, né? A cultura semita não aceita essa ideia de reencarnação, mas eles pegam textos
às vezes, da Bíblia para querer provar a reencarnação. Mas aí Jesus diz: nem ele pecou e nem os seus pais pecaram, mas ele é cego para que se manifeste a glória de Deus. Ou seja, a caridade, o amor aos irmãos é que vai mostrar a glória de Deus. Como ele disse a Marta: se tu creres, verás a glória de Deus. Então, reencarnação é isso. É você, toda vez, nascer você mesmo em outros corpos. Isso é uma mentira. Porque quando a pessoa morre, a carta aos Hebreus desmente. Se eles usam a Escritura para querer provar a reencarnação, é bom que eles leiam Hebreus 9, 27. Capítulo 9, versículo 27. Ao homem foi dado morrer uma única vez, e após isso segue-se o juízo. Um abraço para minha amiga Alicia. Alicia, que seu filho nasça com saúde, viu? Eu amo você também. Tá aqui também uma pergunta do meu amigo Felipe Adson, um grande comunicador que está também ao lado dos apologistas. Ele diz assim: pergunta ao Helder qual a diferença entre as seitas e as religiões que fazem parte do ecumenismo. Bom, ecumenismo é, para a igreja, fazer ecumenismo é entre cristãos. Não se faz ecumenismo, por exemplo, conversando, a igreja abrir diálogo, como, por exemplo, depois do Concílio Vaticano II, como a igreja teve uma abertura grande para as religiões, para um diálogo com o mundo, e as religiões entraram nesse processo de diálogo, a igreja não tem ecumenismo, não tem como fazer ecumenismo com as testemunhas de Jeová, com os mormons, com o candomblé, religiões africanas. Porque ecumenismo é somente entre cristãos. Cristão católico, como por exemplo os cristãos evangélicos, protestantes. Cristão católico, a igreja, com as igrejas orientais, as igrejas ortodoxas. Há ecumenismo e há um trabalho muito grande de ecumenismo, né? João Paulo II trabalhou muito nisso. Papa Emérito Bento XVI trabalhou muito nisso, no ecumenismo, entre as igrejas ortodoxas e a igreja católica. Mas as seitas já é diferente, porque veja, seita é um pedaço de uma religião. Dentro do Islã existem seitas. A gente vê sunita, né? Muito xiitas, sunitas, religiões que são pedaços da religião que se quebram porque se divergem. Então, dentro do cristianismo só há a igreja católica. Mas da igreja, o que é que brotou? Do cristianismo brotou o quê? Seitas que pegam um pedaço da verdade somente. A seita, ela é muito atrelada à heresia. Católico é o todo da doutrina. Heresia é um pedaço da doutrina completa. As seitas cristãs são muitas. No islamismo também há muitas seitas. Então, são pedaços que podem até ter um pingo de verdade no meio. Por exemplo, os protestantes têm a Sagrada Escritura incompleta, é verdade, mas os que ele tem, a parte da Escritura que tem, é verdadeira. Mas não deixa de ser uma seita, por quê? Porque eles se apartaram da igreja, mas nasceu de dentro do cristianismo. Existem alguns com boa vontade, mas existe também muito mercado, muita má vontade e muita má fé, né? Então, basicamente, quando se fala de as religiões do mundo, geralmente menciona-se quem? O cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Assim como as grandes religiões principais monoteístas. Depois passa-se para as religiões politeístas, como o budismo, religiões orientais. E cada uma delas, algumas delas, tem seitas. Porque geralmente eu desconheço do judaísmo. Seitas judaicas. Eu não tenho a informação que há dentre os judaísmos pedaços fragmentados de seitas, né? Poderia dizer assim, o pessoal já ouviu gente comentando, não, mas existiam as seitas dos fariseus,
as seitas dos saduceus, né, dos essênios. Então, seita no sentido de fragmento da religião pode ser utilizado, porque geralmente a palavra ela tem uma abrangência maior. Agora, seita tem uma característica muito interessante, que as seitas em si mesmo, como a maçonaria, há uma espécie de segredo por trás. Há uma espécie de velamento, de oculto, né? Aquilo que se oculta, principalmente a verdade, né? Nunca quer se expor, há sempre um segredo por trás. E assim, para encerrar esse papinho de espiritismo, eu gostaria só que você, Helder Ventura, me dissesse: um espírita pode ir para o céu? Pode, qualquer pessoa pode ir para o céu. Perguntaram isso para Jesus: mestre, são muitos, são poucos, né? São muitos os que se salvam, né? A pergunta foi saber, querendo a curiosidade de quantidade. Mas o céu, quem se salva? São muitos ou são poucos? Há quem pegue o Apocalipse e queira dizer: não, só vai haver 144 mil salvos. Não há numerologia, não há número para salvação. O espírita pode se salvar? Pode. Um ateu pode se salvar? Pode. Aqui o que Deus olha é o coração. Porque veja, o povo eleito, o povo judeu era eleito e, no entanto, perdeu o bonde. Mas Paulo disse: a promessa de Deus, ela não falha. O povo judeu vai ser salvo. Claro, se abrir o coração, cada um abrir o coração para Deus. A questão aqui é o coração, né? Mas é interessante, pode ser ateu, pode ser qualquer um. Um esquimó que nunca ouviu falar de Deus, mas a salvação é em Cristo. Não tem jeito, a salvação é por Cristo através da sua igreja. É uma forma que Deus tem para salvar, é através da sua... Por quê? Porque Jesus Cristo hoje não é como no tempo que andava na Galileia. Jesus Cristo hoje é ressuscitado e tem um corpo que é a igreja, é o Cristo total. Então agora, já encerrando essa parte do espiritismo, se você tiver alguma dúvida, manda pra gente, depois a gente responde. Vamos falar agora um pouco sobre o candomblé, propriamente disso. Antes o Fernando, ele mandou assim: como explicar as seitas e os atos de adivinhação entre os espíritas, pois isto convence as pessoas espíritas que possuem... Isso convence que as pessoas espíritas possuem poder. Como explicar isso? A última pergunta, eu disse, rapidinho. Gente, se a gente já tiver a magia, a curandeirismos, essas manifestações, a gente vai se perder, gente. Vejam lá no Antigo Testamento, Moisés, com aqueles servos de Faraó, eles também faziam truques, né? O que Moisés fazia, com o que Deus lhe havia mandado fazer, eles reproduziam. Entenderam? Se a gente já tiver a isso, no Novo Testamento a gente vai ter Simão, o mago, também, que vai se colocar diante de Pedro. Tem aquela mulher que adivinhava coisas no tempo de Paulo, que é contemporânea a Pedro, claro, né? Então, a gente deve se ater que essas pessoas podem fazer esses truques, essas magias. Gente, parapsicologia, leiam, estudem um pouco da parapsicologia. Vão ver que a nossa mente é capaz de fazer muitas coisas. Ler, adivinhar, armazenar memória, muita coisa. Agora, se nós atribuirmos a Deus só aquilo que vemos como manifestação gloriosa, lembremos o que disse nosso Senhor: esta geração vive me pedindo sinais, prodígios, milagres. Se formos atrás desse, Jesus vai dizer o quê? O sinal que eu tenho é o que Jó já o fez. Convertei-vos. Convertam-se. É o sinal de Jó. Convertam-se. E Deus agirá com misericórdia. É assim. Só retomando um pouquinho do ecumenismo.
há o CONIC, né, o que é o Conselho chamei das igrejas cristãs, né? Entre elas estão a igreja luterana, a anglicana, né? Não todas as denominações luteranas, mas a anglicana, luterana, presbiteriana, a ortodoxa e a católica. São justamente as igrejas que fazem parte do CONIC. Então, essas igrejas têm em comum o quê? A comunhão de uma ideia, que Deus é trino, é Pai, Filho e Espírito Santo, que Cristo é Deus, que Jesus é o Salvador, que não há outro Salvador. É fácil perceber quando a denominação ela é cristã. Cristã tem que dizer que Cristo é Deus, que o Pai é Deus e que o Espírito Santo é Deus de igual magnitude. Para dizer que um é mais, outro é menos, não são cristãos. Então, está aí onde se pode haver ecumenismo. Para você que quer saber mais sobre a maçonaria, já o Eudes vai falar um pouco com o Helder sobre isso. Vamos continuar um pouco, muito rápido, sobre o candomblé, porque ele é muito ligado ao espiritismo, então vai se tornar uma coisa chocada com a outra. Eudes Inácio, tem aqui uma perguntinha que diz assim: por que, do Carlos Miguel, por que eles usam a devoção aos santos, as pessoas que praticam a Umbanda? Primeiramente, me diga como é que veio a Umbanda, o que é a Umbanda, e depois você responde isso, certo, Eudes? Então, a Umbanda, né, é mais uma, vamos dizer assim, uma manifestação cultural africana, tá? E que aqui no Brasil ganhou força de denominação religiosa, né, Umbanda. Pois então, essa relação com os santos da igreja, a relação é nenhuma. Isso é resquício do Brasil escravagista, em que os negros africanos não tinham o direito de cultuar as suas divindades. Então, quando eles chegavam numa igreja católica, que viam as imagens, eles olhavam e não sei quando ou quem fez isso, mas isso, olha, São Jorge é guerreiro, é Ogum. E assim começou. Santa Bárbara pode olhar que ela tem espada na mão. E assim eles vão começar a fazer o quê? Olhar para a imagem católica e cultuar a divindade que eles têm no coração. Ou as divindades, ou manifestações espirituais que eles tinham no seu país de origem. Nós não podemos negar que a maldade, a crueldade desse nosso período da humanidade, né? Que tivemos a capacidade de achar que o negro deveria ser escravizado, né? Mas também não esqueçamos que escravo não existe a partir da Idade Média não, viu? Para quem gosta de... Tem uns professores de história que não gostam de estudar, que só lê um livro. Professor que só lê um livro ou dois. Um bestalhadão que ensina história. Que diz, porque foi a igreja católica. Não, meu filho, se você ler a Bíblia, que é um livrinho bem antigo, vai ver que já tem escravo lá. Em todo canto tem escravo. Os muçulmanos fizeram os europeus escravos. Os europeus fizeram os africanos escravos. Então, um país dominado, o povo era escravo. Israel foi escravo, cansou de ser escravo. E escravo de filisteus, assírios, dos gregos, dos persas, dos babilônios e do romano. Cansou de ser escravo. E eles não eram negros, não. Eram somente gente. Como negro, branco, todo mundo é gente. Amarelo é gente. Então, não tem a ver com a cor. Tem a ver com a nossa humanidade. Que Cristo veio ressuscitado, veio justamente reformar. Veio mudar a nossa concepção. Não somente religiosa, mas como se aplica na vida. Então, a relação, né, voltando, a relação entre o culto dos umbandistas, olhando para as imagens católicas, tem a ver disso. Não é que a imagem era aquela figura lá, mas que eles não tinham liberdade. Então, eles faziam o chamado sincretismo. É muito interessante, porque a dúvida dos meus amigos católicos, meus irmãos católicos que perguntam no apologista, é justamente sobre essa, sobre os santos e o que tem a ver uma coisa com a outra. Qual é a ligação entre a igreja católica e os santos? Olha, e o candomblé?
Bem, quem está aí, que está com alguma mais uma dúvida aí, manda aí pro Lucas, tá bom? Se o que eu falei não deu para esclarecer, tenta falar mais um pouquinho aí para ver se a gente melhora a fala aqui, para ver se esclarece, tá bom? Isso. Que basicamente é isso que eu estou dizendo a você. Justamente os escravos da África que vinham para cá não tinham como cultuar suas manifestações. Então eles olhavam para a imagem do católico, era a igreja, o povo brasileiro, em sua maioria, né, era católico, então eles olhavam para a imagem e cultuavam as suas divindades, né? Assim como a história da capoeira, né? Que eles diziam ser uma dança, ou na verdade se tornava uma arma de luta e defesa pessoal do povo que era marginalizado e massacrado, claro, né, sendo escravos. O Juan, eu acho que é Juan o nome dele, tá pedindo um abraço também. Um abraço, abraço, irmão. Eu acho que a gente já pode passar para outra seita. O nosso tempo é muito curto, vocês sabem. E o Kelvin deixa a gente um pouco atrasadinho. Kelvin, tá nem aqui agora. Mas vamos continuar. Agora o tema é maçonaria. Os nossos amigos maçons. Esse tema é muito delicado, Elder Yudes, porque chega a ser às vezes chato. Mas vamos trabalhar com ele, certo? Vamos trabalhar nessa base. O que é a maçonaria? E quando surgiu? Elder Ventura. A data exata, particularmente eu não sei, né? Mas ela teve uma influência muito negativa, porque na sua origem ela já perseguiu, né? Teve um cunho muito forte de perseguição contra a Igreja Católica. Essa característica da maçonaria, na época da sua origem, foi muito forte contra a Igreja, né? Os maçons, eles têm os nomes como loja, né? As lojas maçônicas, né? Tem uma estrutura de hierarquia, mas no início, hoje está diferente, porque a sua raiz, né, matricial teve como cunho muito forte a perseguição contra a Igreja. Agora, tem alguns símbolos, alguns cemitérios aqui, né, na nossa cidade de Maceió, tem alguns túmulos que tem, né, família maçônica, né? Eles têm Deus como o grande arquiteto, né? Por isso que tem aquele símbolo do esquadro, né, do compasso, da régua, né, para mostrar que Deus, ele é o arquiteto de tudo. A maçonaria tem o problema que ela é muito racionalista nos seus princípios, né, na sua doutrina. Tem pessoas católicas que até desejam participar, né, da maçonaria, que a Igreja já pronunciou-se várias vezes, né? Tem documentos do Papa Leão XIII a respeito, que se pronunciou. E então a maçonaria ela não é muito recomendada, né? Na verdade a Igreja praticamente não autoriza, né? Tinha uma pena de excomunhão, mas hoje parece que não há uma excomunhão, mas uma pena disciplinar a respeito de católicos que são maçons, né? Se tem católico que é maçom, é perigoso, é muito perigoso, porque uma coisa é lojas maçônicas que falam bem da Igreja. Aqui não se trata só de uma empatia com a Igreja, mas a questão é o que é ensinado, né? Há um materialismo muito forte, né? Onde não há uma esperança em Deus. Tem um amigo meu que ele me relatou que ele tem um parente próximo que é maçom, e ele diz assim: é verdade que eles consagram o seu primeiro filho? Bom, essa parte eu não sei, eu desconheço. Que eles consagrem o primeiro filho. O primeiro filho eu não sei, eu não ouvi ainda dizer. Porque isso. Na verdade a gente não pode, porque a gente não anda lá, né? A gente não sabe o que eles fazem, o que eles praticam. Tem um certo segredo no ar, onde há uma restrição muito grande a somente quem participa, a certos segredos de apertos de mão, né?
Ou seja, tem algumas coisas assim. E isso aqui é o que caracteriza ser uma seita. As seitas antigas, ela tem essa principal característica, esse ocultismo, essa coisa de segredo por trás, de ninguém poder saber, somente quem são os membros. Isso é uma característica de seita. A mais forte característica de seita, que eu acredito, é esse, que você não tem um acesso fácil. As portas não são abertas. Precisa como que um processo longo, né? Muito cuidadoso para que a pessoa participe. O nosso amigo Douglas Arial, ele diz assim: a maçonaria é uma associação fundada por pedreiros franceses. Eles adoram Gadu, o grande arquiteto do universo. Essa questão de falar o grande arquiteto do universo, será que tem uma coisa por trás? Eu acho muito interessante nós católicos que nós temos muito zelo ao falar dos outros. Porque, pelo menos alguns, né? Porque assim, a gente não pode falar demais de uma coisa que a gente não conhece. Não é verdade, Helder? Então, se nós não soubermos sobre as seitas, vamos falar, não, a gente desconhece realmente. Pra gente não ficar aqui inventando coisa e depois sair dizendo que os apologistas são mentirosos. Certo? Então, vamos continuar aqui. Helder Ventura. Vamos dizer uma coisa. A maçonaria, ela é muito perigosa. A igreja condena a maçonaria, é verdade? A igreja ela já se pronunciou com documentos a respeito, porque toda vez que a igreja dizia, veja, não há compatibilidade entre a doutrina católica e os princípios maçônicos. A igreja já falou. Só que depois houve como que não vou dizer boatos, mas surgiu-se as conversas que a igreja agora aprova a maçonaria. A igreja agora não tem uma palavra contra mais a maçonaria, então a maçonaria tem uma aprovação da igreja. Não, aí depois a igreja pronunciava-se de novo, né? Houve pronunciamentos em 81, na década de 70, né? Em 81, em 83, né? Teve documentos papais a respeito de Leão XIII, pronunciando-se a respeito dela. E, inclusive, o Papa Emérito Bento XVI, quando foi cardeal, era cardeal da Congregação para a Doutrina da Fé, também escreveu a respeito. E houve um pronunciamento, olha, não há compatibilidade. Por quê? O principal motivo é que a maçonaria, ela é como que naturalista e racionalista. Então, eles falam do grande arquiteto, tudo, mas eles têm basicamente um racionalismo muito forte. A pessoa não depende. Veja, Deus criou tudo e, interessante, a carta aos Hebreus, ela usa esse termo. Deus como o construtor, como o arquiteto. Mas Deus pode ter criado tudo, mas entregou para o homem as coisas. Então os homens fazem como querem, né? As religiões são boas, as religiões podem atuar, todo mundo junto. Então há um relativismo religioso muito grande também no meio, porque eles estão inseridos neste contexto. Então, o problema da maçonaria é que relativiza tudo. Deus não está no centro da doutrina maçônica. Tanto que o nome de Jesus na maçonaria, eu acredito que não apareça. Eles podem falar de Deus como o arquiteto, o construtor, né, que criou tudo, mas não tem nos lábios, a maçonaria não tem nos lábios o nome de Jesus. Se não tem nos lábios o nome de Jesus, tudo que nosso Senhor ensinou e instituiu também cai por terra. Helder, eu já vi no Facebook do Apologistas, se você entrar lá você vai ver uma missa celebrada pelo Dia Maçom. E outra coisa que eu vi até na internet foto e tudo, do Papa Bento XVI recebendo um quadro de um maçom, de um segundo site, com amigo dele maçom.
Você pode falar um pouco sobre isso? A recepção do quadro pelo Papa, eu não vi. Mas, se for verdade do Papa recebendo um quadro maçom, com certeza é uma questão de cortesia. Poderia o maçom, né, visitar o Santo Padre, né, presenteá-lo, e com certeza o Papa, pela delicadeza, né, pela educação, tudo, não recebendo o quadro, não é aprovação de doutrina. Aqui é uma questão somente de cortesia, de delicadeza, né, de um homem que tem uma mentalidade aberta, mas que, claro, uma mentalidade católica, né? Então, provavelmente, mesmo se pegasse tal situação, não seria questão de aprovação da maçonaria, que a igreja já se pronunciou várias vezes a respeito da maçonaria, né? As lojas maçônicas podem hoje não perseguir a igreja como acontecia no passado, mas o que é ensinado não tem a ver com o cristianismo, né? O Felipe está perguntando assim. Pergunta para o Eudes, mas no caso aqui temos o Helder, então vai o Helder. Como deve ser o relacionamento entre um católico e um maçom? Como deve se relacionar um bom católico com um maçom? No respeito. O relacionamento entre pessoas de credos, de profissões de fé diferentes, deve ser no respeito. O diálogo, né? O nome que a igreja usa para dialogar com pessoas que não creem em Deus, que não creem em Jesus, é diálogo interreligioso. É entre religiões. Maçonaria, eu não sei se eles caracterizam a sua instituição como religião, religiosa ou algo social. Teria que um maçom afirmar, né? Alguma obra literária. Eu nunca li nenhuma obra literária maçônica. Desconheço. Mas o relacionamento entre qualquer pessoa cristã, entre o cristão, isso a gente aprende dos conselhos de Nosso Senhor, dos conselhos dos apóstolos. É o respeito. Qual é a relação entre os demolês e a maçonaria? Tem aqui, eu vou ler um pouquinho para vocês, certo? Os demolei. A ordem demolei, pessoal, ela deriva o seu nome do grão-mestre Jacques de Desmalais, da ordem dos Templários. O mestre maçom Franck resolveu fundar em 1919 uma sociedade dita Ordem dos Demolês, destinada a formar jovens de 13 a 21 anos no exército das 7 virtudes principais, aptas a torná-los cidadãos úteis à sociedade. Tal iniciativa, patrocinada pela maçonaria, é incompatível com os princípios do catolicismo ou mesmo do cristianismo. Várias confissões cristãs não católicas condenaram a maçonaria. É muito interessante essa questão da maçonaria em si. As dúvidas sobre a maçonaria com relação aos irmãos católicos são muito vagas também. Porque é uma coisa secreta, a gente não consegue responder tudo. É verdade, Helder? É verdade. A gente fica perdido, de certa forma. Porque pergunta, e eles fazem pacto com o cão? E eles fazem isso, fazem aquilo outro? Então, tenha calma, a gente vai respondendo na medida que a gente pode. Certo? Olha só, de fato, os maçons têm parte com ações primitivas, que são de sacrifícios de animais. Eles não cultuam a nosso Deus. Ninguém pense que o maçom, ele é um bom maçom. Não existe esse negócio de bom maçom. Não existe. É um termo incondizente. Bom e maçom. Não existe. Certo? Eles estão para destruir a igreja. Eles existem para destruir a igreja. Eles anseiam para destruir a igreja.
se eles tivessem parte com Cristo, se eles fossem uma denominação aceita, que cresce no Pai, no Filho, no Espírito Santo e no Filho de Deus, eles não fariam o que eles fazem. Viu? Ninguém tem pensamento bobo com relação a maçom, não, viu? Os maçons, né, o Helder já falou bem aqui, eles no tempo de São Maximiliano Maria Kolbe, no primeiros 20 anos do século 20, 1900, 1917, 18, eles faziam marcha contra o Papa em Roma. Eles faziam marchas. São Maximiliano Maria Kolbe, quem conhece a história da Milícia Imaculada, vai ver um homem, um frade, né, um frade franciscano, altamente determinado em combater os inimigos da Santa Igreja, que são os maçons. São Maximiliano lança folhetos, revistas, por quê? Eles invadiram a imprensa, escrita e falada, para detonar a igreja. Atualmente são os protestantes, mais, né, pentecostais. Mas eles faziam isso no começo do século XX, até 1920. O pessoal pensa, foi há 500 anos. Foi não, gente. Foi não. São Maximiliano Maria Kolbe, né, lançou a Milícia da Imaculada, ou os Cavaleiros da Imaculada, para combater os maçons, que eram ferrenhos em maltratar a igreja, em destruir as coisas sagradas. E principalmente, eles são os que têm maior mérito em tornar a igreja, ou buscar fazer da igreja uma coisa banal. São eles que pegam os símbolos cristãos e tentam atribuir a outros valores, ou dizer, como aquele livro que foi piorado pelo filme, né, do Dan Brown, né? Uma idiotice sem medida. Sem medida. Mas como a gente está no tempo da mídia, das comunicações, termina gente crendo no Deus de filme. Pelo amor de Deus. Eu disse. Gente que abandonou a fé. Minha fé se abalou. Por quê? Porque viu um filme. Pelo amor de Deus, meu filho, leia. E que fé é essa, né? Que fé não, é a fé demais. Fé de que só isso aí, viu? Fede que não chega bem. Fede demais. Fede demais. Porque, repara, a pessoa assiste um filme, eu estou em dúvida sobre a igreja agora. Que igreja? Você não acreditava em nenhuma, pelo jeito? Porque você assiste um filme e entra em crise de fé? Que fé que você tinha? Que fé? Um filme, gente. Um filme baseado num livro que você não leu. Agora pergunta isso. Leu a Bíblia? Li não. Assisti ao menos o desenho animado dos 10 Mandamentos. Nunca assisti. Agora o filme... qual o nome do filme? Era o Código da Vinci. Aí eu assisti. Muito massa. Anjos e Demônios. Meu Deus do céu, como... Eu não sei se é no mundo todo, mas... O povo medíocre nós somos. Verdade. Por só acreditarmos no que ouvimos e vemos na TV. É muita pergunta que a gente tem aqui sobre a maçonaria. Manda. Corre pergunta à toa. Vamos responder uma por uma, para não ficar injusto com quem perguntou antes do programa, certo? O Edson Dantas, ele diz assim: eu também tenho um professor de artes que ele é maçom. No YouTube tem muitos vídeos que relata até os maiores segredos deles, e adoração a símbolos do diabo e muito mais. Já colando uma coisa com a outra, a Sara Cristina está perguntando, Sara Cristina, que é filha do Helder Ventura, né? Ela está perguntando assim: os maçons, eles são satanistas? Eu disse, Inácio. Sim, são. São, sim. Isso que eu estava dizendo. Os maçons, eles não vêm como, eles são bonzinhos. Não, gente. Outro dia eu tive o desprazer de ver um maçom. Quem me conhece, eu estou secretário na Igreja Nacional das Graças. Aí então eu estava lá, entrou um senhor bem afeiçoado, grandão, parecia dar uns dois de mim, que eu sou pitotinho. Aí chegou lá, aí disse pastor de uma denominação religiosa. Não, eu sou pastor da igreja. Tá. Aí começou aqui, eu não conheço nada da igreja, então eu vim perguntar a você. Você pediu minha atenção e foi sentar. Aí ele conversando comigo, né? E eu copiando o cara de cabeça, da ponta cabeça, né? Nunca vi maior. E eu olhei o dedo dele. O que é que ele tinha? Um anel maçônico, com as siglas maçônicas. E ele começou a dizer: rapaz, dizem que a igreja tem muito símbolo
muita parte da maçonaria. Ele disse que era pastor da igreja de Mormon, ele disse, mas eu admiro a maçonaria. Ele começou a dizer, eu disse, meu Deus do céu. Até os protestantes estão desse jeito agora, admirando tudo que vê na televisão. E eles começaram a fazer perguntas, olha, é aquela estrela. Eu fui falando dos símbolos católicos, claro. Os símbolos que tem na igreja católica, uma boa parte delas já existiam no tempo de Jesus Cristo, né? A estrela de Davi, né? A menorá, o candelabro de 7 velas. Então, assim, ele foi perguntando, eu fui respondendo. E quando a gente pensa que eles, assim, são pessoas que querem conduzir para o bem e tudo, não se engane. Se fossem, seria uma ONG, não fariam cultos secretos. Há um coro aqui em Maceió que já foi convidado a cantar em uma noite dessas atividades maçônicas. Eu não vou falar o nome do coro, por respeito, mas coristas me relataram, né? O que viram lá. Aqui da nossa cidade. Da nossa cidade. Grande coro aqui da Católica. Católica, é. E disse que via as criancinhas com capuzes grandes, negros, Ave Maria. E entravam enfileirados. Os coristas se assombravam. Gente. Se assombravam. Aí diz, não, isso aqui é só encenação. Aquela coisa de penumbra, as crianças com cores negras, vermelhas, rubras, né? Então, isso tudo, gente, é para mostrar que os maçons, eles não são cristãos. Não se iludam. Não se iludam. Em nenhuma hipótese, um maçom, ele é cristão. Eles são pactuados com aquilo que é mal, para pôr a perder aqueles que são do rebanho de Cristo. Não digo os bons, mas que pertencem ao rebanho de Cristo, tá? Um abraço, meu amigo Márcio Roberto, né, da Igreja Batista, está nos escutando. Um abraço, Márcio. Um abraço, Márcio. Sara Cristina, um abraço também, já mandei um abraço para ela. Vamos a mais perguntas, né? Tem aqui também pergunta assim. O Jarder, ele diz assim, meu professor é maçom, e ele disse uma vez que ia à igreja católica. Mas ele disse que não podia comungar. Aí eu te pergunto, um maçom pode ou não comungar? Eu disse. Não, nunca, hipótese nenhuma. Ele não pode comungar, ele não deve comungar. Por dois princípios. Primeiro, o nosso. Porque só deve participar do corpo e sangue de Cristo aqueles que têm parte com o Filho de Deus. É o batizado, convertido e que professa o que nós professamos. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e que renuncia a Satanás e as suas obras. Ô, glória. Então, se ele não faz isso, ele não tem parte conosco. Segunda coisa, por critério dele, lembre-se, ele participa de uma seita satânica. Vocês acham que eles iam permitir a pessoa comungar do corpo e sangue de Cristo? O diabo não é burro não, né? Ele não ia mandar o cara comungar. Tá certo? Ele chegou o nosso... Chegou o Kelvin, você vê o suspense subindo porque o Kelvin chegou na mesa. Dá uma boa noite, Kelvin. Pelo amor de Deus, dê uma boa noite. Boa noite, caros ouvintes fiel do programa Catequese com os Apologistas. Estava um pouco ocupado aqui montando como é que se diz? Montando data show aqui com o pessoal na missa de sétimo dia, mas já cheguei e vamos começar esse programa, ou melhor, vamos terminar de uma forma diferente de como começou. Mas calma, não terminou o programa ainda não. Por Nossa Senhora, calma aí. Homem. Eu pensei que o telhado ia cair agora. Olha, a gente vai continuar aqui o nosso programa Catequese com os Apologistas. Helder Ventura, a maçonaria excomunga? Aliás, o maçom está excomungado? Antigamente a igreja tinha determinado que não havia uma excomunhão declarada, né? Eu não li o documento do Papa Leão XIII, mas tinha-se como que quase uma excomunhão. Hoje tem-se veladamente uma pena disciplinar. Católico não pode participar de loja maçônica, de forma nenhuma. Então, pode-se dizer assim que a igreja não autoriza um católico ser maçom. Católico for maçom, ele está gravemente pecando, gravemente. É um pecado grave. Não posso dizer
explicitamente se é uma excomunhão, né? Mas aquela coisa, se não há compatibilidade nenhuma, né? Uma coisa é a fé em Cristo, uma coisa é a fé na igreja, né? Outra é participar de algo totalmente que afronta a doutrina da igreja. Então, é como o aborto, né? As pessoas perguntam, a pessoa é excomungada se abortar? Sim, automaticamente, né? É latem sententia, como diz, automática, excomunhão automática. Já a determinação que até o cardeal Ratzinger assinou na época, quando era cardeal, Papa Bento, né? Eu vou até tirar também essa dúvida, porque é uma dúvida também minha, né? Eu sei que não pode. Agora, se é explicitamente excomunhão, aí eu já não posso dizer de forma certa. Mas a igreja afirma que é um pecado grave. Nós vamos acabar aqui, por enquanto, a partir da maçonaria, para entrarmos em outra seita. Um abraço para uma amiga luterana, uma irmã luterana que está nos assistindo agora. O nome dela, uma freira, ela vai se tornar uma freira luterana. Tem o nome dela, peraí, o nome dela é Raquel. Um abraço, Raquel. Um abraço para você. Deus abençoe. E agora nós vamos falar dos mormons. Esse mesmo que aparece na sua casa bem na hora do almoço, meu amigo, minha amiga. Esses rapazes... Os Elders, né? Os Elders. É o testemunho de Jeová de terno. Vamos dizer assim. É um testemunho de Jeová mais arrumadinho. Mas vamos falar sobre os mormons. De onde vêm esses mormons, Helder Ventura? Os mormons, ele tem a sua raiz com Joseph Smith. Joseph Smith, né, diz que ter tido uma revelação com o anjo Moroni. O anjo Moroni deu como que em 2 placas, né? É curioso porque até imita Deus dando as placas para Moisés, as pedras do mandamento. Ele disse que o anjo Moroni deu 2 placas para ele com mandamentos também, né? E Joseph Smith fundou os mormons. É uma seita, né, americana. E a doutrina dos mormons, ela é muito também, tem muita essas coisas, tem muitas essas coisas veladas, né, do mesmo modo, né? Igreja, aí tem lá no templo, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ou seja, utiliza o nome de Jesus na parede dos templos. Todos os templos são idênticos, né? É outra característica, né? Eles não têm uma liberdade artística. Toda vez quando constrói o templo, tem que ter uma quadra para se exercitar. Tem lá uma quadra de futebol de salão. E a doutrina dos mormons, ela é muito estranha. Eles têm o livro, eu tenho em casa, né? Adquiri, não sei como, mas eu tive na época do meu início de vida cristã, adquiri para poder ver e ler, para poder estudar e para saber mais ou menos o que é que os mormons pensam. Mas é muito estranho, porque tem nomes, né, querendo terminologias parecidas com terminologias judaicas, livros diferentes, textos totalmente diferentes. Não tem nada assim de sagrado nesse negócio, porque os livros, eles não são sagrados, são apenas uma literatura inventada, né, de tribos, nomes com textos diferentes, né? Não creem na divindade de Cristo, nosso Senhor, né? Então não são cristãos. Os mormons estão na mesma classe dos testemunhos de Jeová, está na mesma linha. Então, quem quiser mais se decepcionar com os mormons, pode dar uma olhadinha no YouTube, viu? Bote os segredos dos mormons, bote no YouTube. Vocês vão ver no que é que eles creem, rapaz. É coisa horrível, é uma bobagem, mas horrível, danosa. Eles pensam, claro que eles não vão divulgar isso agora, né? Mas originalmente eles pensavam assim: havia 2 deuses, um bom e um ruim, e um deles, para sacanear com o primeiro, desceu na terra e possuiu uma dessas mulheres da terra, que foi do irmão dele. E daí então, tá vendo a tipologia que ele está querendo fazer? O irmão mau possui a mulher humana e tem um semideus. É uma mistura com a ideia greco-romana,
de semideus, tá? Então, isso é a origem dos mormons. O que os mormons querem pregar aqui? O evangelho de Jesus Cristo é para o Oriente, porque para as Américas tem que ser aquilo que os americanos lá, norte-americanos, querem, né? Querem até fazer uma religião para cá. Na década de 60, a Igreja dos Mormons estava relacionada diretamente com a CIA, a CIA. Quem quiser pesquisar mais isso, procura na internet, que você vai ver a intenção que existe por trás da chamada Igreja dos Mormons. Na verdade, o que eles ganhavam, o que eles sabem fazer é chegar meio-dia para comer na casa do povo. Isso eu sei que eles sabem fazer muito bem. É isso que eu ia dizer. Meu irmão, minha irmã, você quer se decepcionar com o mormon? Decorda. Quando ele bater lá na sua porta, abra, ofereça. Porque ele vai lá toda santa semana na sua porta. Porque já fiz isso. Lucas, Diga lá, cara. lembra do programa passado que eu falei disso? Sim. Lembra que o nosso amigo Luan Cabral, amigo e apologista, falou que ele foi pedir na casa de um certo irmão alimentos para doação de caridades em Natal, tempo de Natal, que é tempo de caridade, doação. E o rapaz alegou o seguinte, falou, olha, eu não vou doar porque eu sou testemunha de Jeová e nós não acreditamos no nascimento de Jesus. Aí eu pergunto, para entrar na sua casa, vou fazer a mesma pergunta, para entrar na sua casa, comer, tomar chá de maçã, de bolo, de bredo, chá preto, chá de morango, comer treloso, tomar refrigerante, abrir a geladeira, comer até o seu pudim que sua mãe fez, o restinho que sobrou pra você, come tudo, se deixar você fica com fome, come um miojo pra não passar fome, pra quando chegar em Natal você pedir 1 quilo de alimento, é capaz de eles dar sal, de raiva de você. Ô minha gente, se preocupe, não pense que é tão ruim assim dar comida aos outros, mas porque é muito engraçado a situação, né, Helder? É verdade. Vamos continuar aqui. Eu tô aqui rindo, mas tem aqui a pergunta da Sara. Diz assim, por que os mormons são chamados de Elder? A palavra que você diz agora? Elder, sabe? Elder. Elder? Olha, é Elder. Mas não tem H não, graças a Deus não Graças tem H não. a Deus. O meu é com H bem grande. Por quê? Porque, assim, os homens são Elder, de irmão. E as mulheres é sister, de irmã. Então é um termo provavelmente americano que eles colocavam. Tem o brochezinho preto com o nome de cada um. E é questão só para distinguir de irmão e de irmã. Eudes, já vai se despedir da gente, Eudes? Gente, deu uma queda de energia aqui em Maceió. Foi. Mas a gente já voltou, que foi em Deus. Sim. No estúdio que deu uma queda de energia. Eudes, se despeça aqui do pessoal rapidinho. Olha, catequese com os apologistas toda quarta, viu? Eu vou saindo agora, o meu bebezinho está um pouquinho com coriza, né? Então eu vou precisar sair daqui um pouquinho do ambiente tem ar-condicionado, tá? Um grande abraço e conto com as orações de vocês. Minha gente, eu sou Ioannis, o filho do Eides. Aí eu também vou se embora com meu pai para cuidar do meu irmãozinho. Aí, senhores apologistas, muito obrigado pela escuta. Muito obrigado. Agora eu vou passar para Helder. É isso aí, é o Iô. Vamos com Deus. Vamos continuar aqui. O negócio é esse, né? Faltou energia aqui no estúdio, um pouquinho, e acabou aqui os BGs. Então a gente vai continuar assim, mas só pelos minutos, até que o Calvin se recomponha. Então vamos continuar falando dos mormons. Helder Ventura. Vamos ler aqui o que o Luan Cabral me mandou, certo? Aqui tem uma igreja mormon. O Luan Cabral mora no Nordeste, eu não lembro o estado que ele mora, mas diz assim. Aqui tem uma igreja mormon, mas ainda que alguém... Deixa eu ler, chega pertinho. Ainda que alguém, nós ou um anjo baixo do céu,
vos anuncia-se um evangelho diferente que vos tem anunciado, que ele seja anátema. Gálatas 1. É muito interessante falar disso. Eu tenho uma igreja mormon perto da minha casa. E um certo dia, a minha diretora do colégio pediu para que se fosse feita uma colação de grau dentro do teatro da igreja mormon. Essa aqui, sabe? Pertinho da minha casa. Aí eu te pergunto, isso é errado? No caso, participar da colação de grau em uma igreja? Em um ambiente que eles congregam, vamos dizer assim. Não, eu mesmo acho que não tenha problema não, principalmente porque não tem nada a ver com religião. É um espaço, se for o espaço cedido para uma coisa como uma colação de grau, não há problema nenhum não, né? Os mormons não porque creem diferente, né, que tem que ser enxotados, desprezados, né? De forma nenhuma. Nosso Senhor diz que devemos amar até os inimigos. Não que eles sejam inimigos. Cristão, a gente não é inimigo de ninguém. As pessoas é que podem ter uma inimizade conosco. Mas não há problema algum se um espaço, como um auditório de uma igreja do mormon, uma colação de grau para uma universidade. O católico pode participar porque não tem a ver com ato religioso. É apenas o espaço físico. E passando dos mormons também, nós temos hoje a falar de muitas coisas ainda. Mas o nosso tempo já está acabando. Nós temos só 10 minutinhos mais para conversar com vocês. Mas graças a Deus nós conseguimos completar esta fase de seitas, né? Falamos, eu acho que de tudo. Faltou coisa pouca. Faltou um aceite, deixa eu ver aqui. Algum aceite. Faltou... Sechonoye, né? Nova Era, né? Rosa Cruz. Tem muitas Aquele outras. do chazinho, Helder. A do chá eu desconheço. Do... Tem uma do chá também, é? Tem tanta aceite nesse mundo. Quem tem sabe. É Santo Daime, pronto. Ah, do Santo Daime, já ouvi falar também. É um chazinho que eles ficam doidão, rapaz, lá dentro. E diz que Nossa Senhora se apareceu para um cabinho no Acre e disse, olha, toma esse chá aí que você vai ficar muito bom. E o cara ficou doido e gostou do chá. Aqui no Riacho Doce tem. Riacho Doce é um bairro do nossa Alagoas, do nosso Maceió. Tem uma igreja do Santo Daime, que eles gostam muito de Nossa Senhora. Aí você vê, né, como é complicado essa questão de sincretismo religioso. Roda e para na igreja católica. Para na igreja católica. Bichinha, meu Deus. Homem ou mulher para sofrer jeito. Essa esposa de Cristo. A esposa de Cristo sofre. Sofre né? demais. Se fizeram isso com o lenho, né? O lenho verde, como não farão com o lenho seco? A igreja vai passar por muitas tribulações ainda na vida, né? E deve passar porque o seu mestre passou. É preciso, é necessário. Foi uma das leituras desse tempo da Páscoa, né? Que é aquele caminho que nosso Senhor faz com os discípulos de Emaús. Ele disse, foi necessário que o Filho do Homem padecesse os sofrimentos. E a esposa do Filho, né, também vai padecer muito sofrimento. Nós do Catequese com os Apologistas, nós somos um programa de rádio da página, um programa de web rádio da página Apologistas, Defensores da Sã Doutrina Católica. Tudo que é falado aqui, você pode ver lá. Então, chega lá, dá um likezinho, curtir. Nós já estamos com 9.966 likes, quase 10 mil likes. Eu quero ainda essa semana conseguir os 10 mil likes. E aí, Kelvin Vitor? Lucas, antes de terminar de concluir aqui, eu gostaria de informar vocês que eu já sofri 3 meses com mormons na porta da minha casa. Eles decoraram até meu nome, se brincar, sabia meu RG, meu CPF, comprovando de residência, sabia até o extrato do cartão. Porque eu era pivete, eu nem frequentava a igreja direito, eu ia forçado, minha mãe puxava pelos cabelos, vamos, e chorava. E hoje deve ser ao contrário, mas enfim. Quando quando eles chegaram lá em casa, a primeira vez que bateram lá na porta, aí começaram, Kelvin,
Kelvin, porque já tinha perguntado meu nome, já tinha conversado. Só que eu sempre fui daquele tipo, eu nunca abria a porta, né? Era eles lá de fora e entre a grade. Ou seja, eles vinham, um mês ele vinha, no outro mês passava sem vir, no outro, e vinha certo, eles não chamavam, não batia nem mais na porta, era Kelvin. Quando eu via, eu me escondia pra não ir atender a porta. Incomoda isso. Tem uma coisinha pra lhe ajudar a lidar com esse povo. Chama-se olho mágico. Você coloca na sua porta e você vai olhar quem tá lá dentro, meu amigo. Você não é obrigado a Não, escutar, sabe o que tá me salvando agora? Isso faz tempo, mas o que tá me salvando hoje é aquela plaquinha que eu publiquei no Apologistas. Você falou, você pode copiar, né? Imprimir e botar na sua porta. Botei lá na minha porta, botei até em cima, já pra ninguém arrancar. Aí minha mãe disse, mas se eles não verem, eu falei, quando eu abrir a porta, eu vejo a lei aí em cima, por favor. Só isso. Na placa tem dizendo assim, aqui nesta casa nós somos católicos. Todos nós somos católicos. Nós amamos o Papa e acreditamos em Jesus Cristo. Aí diz também, e Nossa Senhora é nossa mãe, é minha mãe, e nossa mãe também. E é uma coisa assim, não nos incomode, nós somos católicos, não vamos para a sua religião, é uma coisa assim. Enfim, nós somos nordestinos. Para de abusar, meu irmão, para de abusar. É isso aí, ó, você lá na sua seita, na sua religião, sei lá o que é, e a gente aqui do nosso lado, entendeu? Isso. Eu amo esses meus irmãos, mas também não me abusar, não. Eu sou assim. Também amo muito. De coração. Nós temos só 5 minutinhos. Vamos nos despedir. Eu gostaria sinceramente de agradecer a você por esse companheirismo de estar aqui juntinho com a gente esta noite. São exatamente 9 horas e 56 minutos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Helder? Boa noite a todos os irmãos. É uma grande alegria, né? Vocês todos terem participado, mandado suas perguntas. Mais uma vez a gente pede a paciência das respostas, às vezes não profundas, às vezes a própria ignorância de não conhecer o assunto, conhecer às vezes pouco. Mas a nossa intenção é justamente essa, a defesa da fé católica, né? Graças a Deus o programa tem tido uma boa receptividade, né? E a gente conta com a oração de todos vocês, né? É interessante que a placa do Kelvin espanta todo mundo, porque diz que crê em Jesus Cristo, aí já os mormons, testemunhos de Jeová já não para. Depois coloca a Virgem Maria, pronto, aí não para nenhum evangélico. Então é o kit completo, a placa já engloba todo mundo, né? O Felipe ele diz assim, uma boa ideia fez um amigo meu, ele deixou eles entrarem, desculpa, estou meio rouco. Em seguida, disse que continuavam sendo católicos e falou assim, agora que vocês fizeram as suas orações, nós vamos fazer a nossa. E obrigaram os testemunhos de Jeová a rezar o texto. Olha pra isso. Mas se quiser, eu vou fazer isso quando eu chegar lá em casa. Eu vou. Bota tudo pra dentro, tudo rezar o texto. Ave Maria, cheia de graça, pronto. Tudo correndo. Vai todo mundo correr. Se for sexta-feira, dia de penitência, se não for tempo pascal, é que eles não param mesmo. Tempo de penitência, porque não tem nada feito, você está fazendo jejum, não cozinhou nada, eles também não ficam. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Fiquem agora com o Na Gota da Misericórdia, rapidinho, já. Gente, não saia daí não, porque
Daqui a uns 5 minutinhos vamos só preparar a playlist e vamos entrar com Na Gota da Misericórdia. Você que é de Maceió pode ouvir pela Rádio Jovem Pan AM 610, aqui de Alagoas. E você que não é, pode ouvir pela internet, pelo esse mesmo canal aqui que você está ouvindo, o programa Na Gota da Misericórdia. Gente, boa noite. Até quarta-feira com mais um Catequese com os Apologistas. Catequese com os apologistas, defensores da sã doutrina católica. Com a apresentação de Lucas Gabriel e Eudes Inácio.